mais uma palavrinha, né, que nós estamos aprendendo aqui nessa sequência de palavras. Eu quero convidar os irmãos para, aqueles que puderem, né, abrirmos 2 Coríntios, capítulo 11. Uma vez que nós esgotamos o capítulo 10, nós vamos agora falar do capítulo 11. Nós não vamos falar de todo o capítulo. E, aliás, nós vamos, inclusive, saltar um trecho e vamos concentrar aqui, meus irmãos, mais especificamente, em apenas nos versículos que tratam aqui do sofrimento do apóstolo Paulo, do relatório que Paulo faz em relação àquelas questões que ele vivenciou, que eram próprias do ministério pastoral, né, do ministério apostólico. Paulo vai listar aqui uma série de dificuldades pelas quais ele passou, e a partir disso nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a maturidade cristã. Nós temos visto aqui que a maturidade cristã, ela envolve humildade, porque nós precisamos compreender quem somos, precisamos compreender a nossa pobreza espiritual, né? E de que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos ser mansos, porque precisamos também ser ensináveis, ter os nossos corações dispostos a aprender, não pensarmos que temos razão em todas as coisas, em todos os momentos. Nós não temos, não somos donos da verdade. A verdade é Cristo, né? A verdade está em nós, porque Cristo está em nós, mas nós não somos donos da verdade. Então, precisamos ser mansos também quando somos muitas vezes injuriados, questionados, perseguidos, né, por causa da justiça. Precisamos de discernimento espiritual para que saibamos as lutas que devemos lutar. Nem toda guerra vale a pena, nem toda batalha vale a pena. Há coisas que nós não precisamos nos preocupar com elas, desde que Deus cuide dessas coisas, né? A ira pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor. Então não é papel da igreja, não é nosso papel ir para as redes sociais e ficar batendo boca, discutindo com as pessoas sobre quaisquer temas. Não é esse o nosso ministério. O nosso ministério é pregar o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, não é? E nós vimos também, em quarto lugar, foco. Exatamente porque, diante de tantas perseguições, diante de tantos problemas, de tantas lutas, nós precisamos olhar para o nosso alvo. Como, aliás, o escritor aos Hebreus nos diz, nós devemos caminhar olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que veio, morreu por nós e nos dá vida e condições de continuarmos firmes nesta luta, nesta batalha pelo Evangelho, né? Judas diz que nós devemos estar juntos, diligentemente, promovendo a fé evangélica, que é exatamente o conjunto de doutrinas, o conjunto de verdades que compõe o verdadeiro Evangelho, que é aquilo que se fala e que se crê a respeito de Jesus Cristo. Então, com estas 4 habilidades, nós estamos caminhando um pouquinho mais para a maturidade espiritual, para a maturidade cristã. Nós estamos saindo daquela meninice, né, que muitas vezes nós nos colocamos como pessoas que são, às vezes, soberbas, presunçosas, gente que não aceita ser questionada, gente que não é ensinável, gente que não sabe discernir uma luta da outra e entra em várias lutas e apanha e bate também na mesma proporção. Gente que não tem foco na vida cristã, que está por aí perambulando, né? Perambulando, e não sabe bem o que quer da vida. Ela não sabe se está com o pé fora de Cristo, está com o pé em Cristo, como é que é a sua vida, né? Então, por isso, a maturidade ela se compõe por estes 4 elementos. E eu quero apresentar agora um outro elemento, um quinto elemento, que está muito presente aqui nesse capítulo 11. Como eu disse, não farei a disposição dele toda, apenas vou comentar, né, o contexto do capítulo 11. Mas vou me focar aqui nas questões que Paulo apresenta do seu próprio sofrimento enquanto pessoa, enquanto apóstolo, né, enquanto pregador do Evangelho. E nós vamos ver aqui que a quinta característica de um cristão maduro, de um cristão que deseja caminhar conforme a vontade de Deus, é resiliência. Resiliência é uma palavra talvez pouco conhecida, né? Mas a resiliência é a capacidade que os corpos têm, geralmente é uma palavra até aplicada na química, na física, é a capacidade que os corpos têm de tomar formas ou de se adaptar
de se adaptar à forma, não é? Por exemplo, um silicone, aquele silicone que a gente usa para colar coisas, né? Você tem ali, ele é um líquido sólido, né? Eu não sei como é que a gente fala isso na química, mas ele é um gel, isso aí, ó o professor, né? Obrigado, viu, professor Nório? Então ele é um gel que você coloca, você despeja ali, né? Naquela fissura, por exemplo, naquela greta ali, e o que ele faz? Ele se adapta, ele toma a forma daquela fissura para que exatamente ele consiga entrar em lugares em que um objeto sólido, por exemplo, não conseguiria entrar, né? O objeto sólido ele deixaria ali um espaço, talvez, uma gretinha ali sem a devida colagem, né? Então, a resiliência é isso, é a capacidade que nós temos de nos adaptar a situações difíceis ou a suportar, a superar problemas que vêm sobre nós, a capacidade que nós temos de sermos algumas vezes volúveis, não vulneráveis, mas volúveis, de você ser flexível com relação a algumas discussões, alguns problemas que nós enfrentamos. Você não precisa levantar a mão, né, porque eu não quero constrangê-lo, mas talvez uma pergunta importante que eu poderia fazer é: você já pensou alguma vez em desistir da sua caminhada cristã? Você já pensou alguma vez, por exemplo, sair da igreja por algum motivo específico? Ou você já ouviu alguém falar isso para você, que estava saindo da igreja, ou deixando de ser um crente, talvez por alguma questão específica? Não vou mais naquela igreja porque fulano falou isso comigo, ou não vou mais porque naquela igreja tem pessoas assim, assado. Eu vou sair da igreja, não vale a pena ser crente porque os crentes são falsos, é cheio de gente hipócrita, não é? Você já passou por isso pessoalmente, ou já viu alguém próximo a você queixar-se dessas situações? Pois bem, é disso que Paulo está falando nesse capítulo 11. Paulo está dizendo que aquelas pessoas o estavam acusando de ser um falso mestre, elas queriam a glória para elas mesmas, nós já falamos bastante sobre isso, irmãos já conhecem o contexto, né? Os judaizantes que queriam tomar o lugar de Paulo e acusar Paulo de estar vivendo um evangelho mentiroso, mundano, inclusive, porque Paulo queria ajustar a teologia judaica ao cristianismo, né? Por exemplo, com relação àquelas leis judaicas, como eu disse para vocês, da circuncisão, da dieta, dos dias sagrados, né? Paulo estava dizendo que aquelas coisas todas eram sombras, elas não precisavam mais existir, porque Cristo veio, e uma vez que Cristo veio, ele aboliu todas essas coisas. Ele aboliu as ordenanças, né? Ele aboliu este rigor religioso que o judeu tanto prezava. E, além disso, os judaizantes, eles não eram judeus de verdade, coisa nenhuma. Era gente falsa, que achava que era judia e, ao mesmo tempo, queria ser cristã, mas, na verdade, eles estavam fora do contexto, tanto judaico quanto do contexto cristão. Eram sem religiões, sem religião. Era um povo que achava que estava servindo a Deus, mas, na verdade, o interesse deles era um interesse muito estritamente pessoal. Eles queriam autopromoção, eles queriam, de fato, ocupar um lugar que nunca deveria ser deles, mas eles queriam fama, né? Eles queriam nome. E os irmãos vão se lembrar que Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus disse que o nome de Abraão seria engrandecido. Lembram-se disso? Deus disse assim: eu lhe engrandecerei o nome. O nome de Abraão ele foi de fato engrandecido, porque ele se chamava Abrão. E ele foi agora chamado Abraão. Aumentou uma letrinha aí, no hebraico faz muita diferença, porque é uma expansão do sentido, né, para significar que aquele Abrão, que era um simples homem, de uma simples família, agora seria pai de muitas nações, de muitas famílias. Claro que Deus ali estava se referindo à família espiritual de Abraão, da qual, inclusive, nós fazemos parte, né? Lembra que eu falei hoje de manhã sobre a questão das tradições, de nós não desprezarmos a história? Está aí uma história que nós não podemos desprezar. Nós somos filhos de Abraão. Então, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós não devemos pensar que aquela é a história de um povo que não tem nada a ver conosco.
Na verdade, aquela é a nossa história. Quando nós lemos a respeito de José, nós estamos lendo a nossa história. Quando nós lemos a respeito de Davi, nós estamos lendo a nossa história. E é muito interessante quando nós nos pertencemos a essas histórias, porque você percebe o quanto Deus já fez por nós. Então, na educação dos filhos, está aí uma notinha de rodapé. Um bom começo para nós educarmos os nossos filhos é contar essas histórias. Contar essas histórias do que Deus fez por nós, daquele Deus que criou todas as coisas, que chamou um povo para ser o seu povo, que nesse povo Ele derramou as suas diversas bênçãos, e daí até chegarmos a Cristo e a partir de Cristo vivermos para a glória dEle, até aquele dia em que juntos nós estaremos nos céus, definitivamente com o Senhor, tendo a nossa entrada garantida na presença de Deus por causa de Cristo, porque Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, Mateus 1:21. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante desta situação em que Paulo está sofrendo, sendo perseguido, pessoas estão mentindo a respeito dele, falando muito mal dele na igreja, e ele agora, depois de ter passado por aquele capítulo 10 que nós vimos, depois de ter demonstrado humildade, mansidão, discernimento espiritual, depois de ter mostrado foco de qual luta que de fato ele deveria lutar, agora Paulo também conta a sua própria história pessoal. E é interessante porque ele diz no início do capítulo 11 que ele não vai contar essa história pessoal por motivo de vanglória. Ele não quer se engrandecer, mas ele quer mostrar para os crentes de Corinto que vale a pena sofrer por Cristo Jesus. Talvez Paulo aqui estivesse se lembrando daquela instrução que o próprio Senhor Jesus deu no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, quando ele diz: olha, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, alegrem-se nisso, porque os pais de vocês, os profetas, eles também foram perseguidos por causa da justiça. Então, se você tiver que sofrer pelo nome de Jesus, isso traz dignidade para você. Sofrer pelo nome de Cristo nos engrandece. Nós não devemos sofrer como ladrão, como adúltero, como pessoas imorais, não é? Que envergonham o nome de Cristo. Mas sofrer por causa da verdade, sofrer porque somos cristãos, sofrer porque somos evangélicos, receber críticas dos nossos colegas de trabalho, porque nós estamos levando a sério o nome de Jesus, sermos injuriados, sofremos bullying nas escolas, porque nós cremos no Deus que criou todas as coisas. Às vezes o adolescente, aí, a criança, está lá na escola, talvez o coleguinha, o companheiro ali, o colega, o ridiculariza porque ele acredita na criação. Esse negócio que Deus criou, isso é coisa... A ciência já mostrou que isso não existe e tal, Você ter a coragem de sofrer por Cristo, de apontar esta verdade como sendo uma verdade sólida no seu coração, nós também sofrermos na nossa vida comum, por muitas vezes defendermos ideias que são polêmicas no mundo, mas que são ideias da palavra do Senhor, são princípios bíblicos. Quando isso acontece conosco, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado ali em Mateus não é somente feliz, de ser feliz, de estar alegre, de estar bem. A palavra bem-aventurado ali é uma palavra que carrega um pacote de benefícios que Deus nos dá. Ser bem-aventurado ali é você receber de Cristo Jesus tudo o que é necessário, como diz Pedro, para a sua vida e sua piedade. Então você é uma pessoa extremamente feliz, não por causa da circunstância, mas porque você é feliz, pelo ser que há em você, que é Jesus Cristo o Senhor. Muito embora você possa passar por circunstâncias adversas, por provas muito terríveis, por perseguições, por problemas. A maturidade cristã, portanto, envolve a capacidade de você superar, suportar estas aflições em nome de Jesus. A maturidade cristã significa que você não vai desistir do Evangelho, você não vai desistir de Cristo porque alguém falou mal de você na igreja. A maturidade cristã mostra que você continuará crente, muito embora as pessoas do mundo te acusem de ser crente, de se manter fiel.
A maturidade cristã vai dar a você esta capacidade, esta força, que é o poder do próprio Deus, né? O poder do próprio Cristo, a força do poder de Cristo de resistir a estes ataques que podem vir do maligno ou que podem vir até mesmo daqueles que estão próximos de nós. Como o próprio Davi disse, os nossos inimigos às vezes são os da nossa própria casa, se referindo ali aos seus filhos, né? Muitas vezes nós temos pessoas de dentro da própria igreja que, não entendendo muitas vezes aquele ministério, aquele propósito, acaba por contribuir também para o nosso mal-estar ali na igreja, entre o povo de Deus. Mas isso não deve ser suficiente para que você abandone a fé, para que você desista do Evangelho. Nós temos de ser perseverantes. Aquele que está ligado a Cristo, João capítulo 15, ligado à videira verdadeira, os ramos que saem dessa videira, eles frutificam. E Jesus disse que se porventura um ramo se deslocar da videira, ele morre. Nós devemos estar ligados à videira. Depois vocês façam um exercício e vão lá ao Evangelho de João, capítulo 15, 14, 15, 16 também, e contem quantas vezes aparece o verbo permanecer. Veja lá, só como exercício mesmo. Permanecer. Permanecei no meu amor. Aquele que permanece nas minhas palavras. Aquele que permanece em mim. Veja lá quantas vezes nós temos o verbo permanecer. Por que isso? Porque a insistência de Jesus é: se você se afastar de mim, você perde a sua força. Você deixa de ter a energia suficiente para que você possa lutar contra os ataques do mal. Meus irmãos, Paulo foi um homem que sofreu muito em seu ministério. Ele lista aqui, a partir do versículo... vou tirar os óculos para enxergar. Tem um irmão lá da igreja que brincou, pastor, engraçado. A gente usa o óculos da Bíblia, só tira para enxergar. Olha só, 24, versículo 24, ele diz, dá para projetar aqui, que nós podemos usar também a versão ali da corrigida, né? 2 Coríntios 11, 24. Nós vamos ver do 24 ao 27, aliás, ao 28, né? No 23 ele já começa dizendo, né, a respeito dos trabalhos, das prisões, dos açoites. Isso, são ministros de Cristo que falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Esse versículo 23 é como se fosse um preâmbulo. Ele faz um resumo. E agora, a partir do 24, ele vai começar a especificar. Quer ver? Olha só. Aí ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. A lei dizia que os açoites deveriam ser, no máximo, 40 chibatadas. 40 chibatadas. E os judeus iam até 39. Bonzinhos, né? Quer dizer, já que o limite é 40, vamos até 39. Vamos só 39. E Paulo disse que ele sofreu isso 5 vezes. 5 vezes. Né? Porque o público judaico se revoltou contra Paulo em razão da sua conversão ao cristianismo. Então Paulo tinha os judeus como inimigos, tinha os romanos como inimigos. Querem ver? Vamos lá no 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Por que o anterior ele fala que foi açoitado, né? Quarentena aí de açoites, e aqui ele fala também açoitado. É que aqui são os romanos. No 23 os judeus, no 24 os romanos. Quer dizer, Paulo apanhou dos 2 grupos. Paulo apanhou dos 2 impérios, vamos dizer assim, né? Do império religioso da época e do império político da época, dos judeus e dos romanos, por causa do cristianismo. Foi apedrejado uma vez, e a gente se lembra desse texto, porque diz que Paulo foi considerado como morto, né? Foi dado como morto. Não deve ser fácil uma pessoa ser apedrejada. Graças a Deus eu nunca passei por isso, nem vi uma pessoa próxima de mim passar por isso, mas a gente vê notícias, né? Relatos de pessoas que morrem apedrejadas, e deve ser uma coisa horrível, né?
Paulo foi apedrejado, o texto de Atos diz que ele praticamente foi considerado morto. Aliás, há os intérpretes que dizem que só não terminaram de matá-lo, ou seja, não terminaram o serviço, porque achavam que ele estava morto. E obviamente foi uma proteção de Deus, né? Talvez Deus tenha, de fato, cegado aquelas pessoas, dado um entendimento ali, para preservar a vida de Paulo. 3 vezes sofri naufrágio, isso era muito comum na época, né? O Mediterrâneo era um mar bastante navegado, mas as navegações não eram como as de hoje, né? As embarcações eram extremamente precárias, então era muito comum você pegar um navio e não saber se chegaria ao outro lugar, ao destino. Lá em Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 11, né? Quando Salomão diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás, ali aquele texto tem a ver com esse contexto de um comércio marítimo. Quer dizer, a ideia de Salomão ali é a seguinte, olha, quando você vende uma mercadoria, que é lançar o teu pão sobre as águas, quando você vende uma mercadoria e o navio sai de um lugar para o outro, você não tem certeza se ele vai chegar. É tudo incerto. Então por isso ele fala assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Você não tem uma certeza, você não pode dizer, vai chegar lá amanhã, vai chegar daqui um mês, porque muitas coisas aconteciam. Tinha doenças nos navios, né? Pestes, piratas eram muito comuns na área, piratas que atacavam as navegações, né? Havia doenças, como eu falei, havia o próprio naufrágio por conta da fragilidade das embarcações. Então Paulo diz, sofri isso também. Uma noite e um dia inteiro passei no abismo. Essa ideia de abismo aqui, na tradução da área, está voragem do mar, né? Voragem do mar, ou seja, ele ficou à deriva, né? Quer dizer, uma navegação ruim, uma embarcação ruim, certamente quebrada ali, né? E ele ficou à deriva. E ficar à deriva no mar é uma coisa também absurda, especialmente naquela época, né? Em que as pessoas não tinham, como nós temos hoje, grandes recursos de navegação, de localização, etc. 26. Em viagens, muitas vezes, nós somos informados de que Paulo, por muitas vezes, né, quando ele viajava para as cidades para pregar o Evangelho, ele sofria muitos ataques, né? Ataques dos inimigos da fé, perigos de rios mesmo que eles precisavam atravessar, salteadores, ladrões eram muito comuns naquela região. Tanto que a parábola, por exemplo, do bom samaritano, né? Nós temos ali uma figura muito bem construída de uma situação dessas, de alguém que descia pelo caminho e foi atacado, né, por salteadores, por ladrões. Perigos dos da minha nação, aqui ele está falando dos próprios judeus novamente, né? Perigos dos gentios, quer dizer, ele sofria tanto em relação aos gentios quanto aos judeus. Perigos na cidade, quer dizer, se ele ia pregar na cidade, ele era perseguido, porque ele era identificado como cristão, e aí tanto os judeus quanto os romanos queriam prendê-lo, queriam matá-lo, né? Se ele ia para o deserto, ele tinha perigos, como por exemplo, perigos de animais, né? Também eram muito comuns pessoas serem mortas por animais. No mar, que ele repete, entre falsos irmãos, olha só, falsos irmãos, né? Gente que parecia crente, lembra lá da questão da aparência que a gente viu pela manhã? Parecia crente, mas não era crente. Pode seguir, 27. Em trabalhos e fadiga. Trabalho ali tem muito a ver com trabalho e fadiga estão relacionados ao trabalho missionário mesmo. É a pregação do Evangelho, é o ir e vir, são as viagens que envolvem o trabalho missionário. A fadiga de que Paulo fala aqui é daquele cansaço natural de você estar ali sempre anunciando a palavra, pregando, etc. E muitas vezes esses desafios missionários, você ir a um lugar e as pessoas não ouvirem a pregação, rechaçarem a sua pregação, não darem ouvidos para você. Paulo passou por isso muitas vezes, né? Lembra-se daquele episódio de Atenas, em que ele chegou e começou a falar da ressurreição, e as pessoas, esse tagarela aí, depois nós vamos te ouvir sobre isso. Quer dizer, então havia também muita oposição à pregação do Evangelho, né? A gente tem aquela ideia um pouco romântica de que Deus estava com um missionário e ele chegava no lugar e aquelas pessoas vinham, né, para ouvi-lo, e
dali já surgiu uma igreja, e daqui a pouco já elegiu os presbíteros. Mas não era assim, não era essa sequência tão fácil, tão natural, não. Esses irmãos, eles eram perseguidos, muitos deles eram presos, alguns deles eram mortos. O trabalho envolvia fadiga, cansaço, talvez até mesmo aquele espírito de desistência, de você chegar e pensar, gente, esse negócio, eu estou nessa cidade aqui, já tem um tempão, vou sair daqui, não tem nada aqui, né? Então, eu acho que dava muito essa perspectiva, né, que até alguns líderes hoje também sofrem, alguns pastores sentem isso, né, de pensar, eu não tenho mais nada para oferecer aqui, o povo não me ouve, vou embora daqui. Né? Aquele desânimo que às vezes pode acontecer à liderança. É isso que Paulo está chamando aí de fadiga. Em vigílias, muitas vezes, fome, sede, jejum, frio e nudez, né, que são questões aí relacionadas ao corpo, né, que tinha a ver com o próprio sofrimento de Paulo. E aí, no 28, ele completa essa lista de situações, dizendo, além de tudo isso, além das coisas exteriores, né, que são essas que ele não leu aí, ainda tinha uma questão que o oprimia dia a dia, e cada dia, que era o cuidado de todas as igrejas. A preocupação do líder de cuidar da igreja de Cristo. Então, além dessas coisas todas que ele sofria, ainda tinha uma questão de consciência cristã, de, sendo ele um pastor de ovelhas, ele precisava estar atento à saúde espiritual das suas ovelhas, à saúde espiritual das igrejas. Então, meus irmãos, reparem, nós estamos falando aqui de um homem extremamente capaz, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista espiritual, não é? Talvez aí, nós temos a convicção de que Pedro e Paulo são as duas grandes personagens listadas no Novo Testamento. Tanto isso é verdade que o próprio livro de Atos, que foi escrito por Lucas, né, faz exatamente esta separação, colocando Pedro ali em primeiro lugar, como aquele que foi o fundador da igreja, né, o primeiro dos apóstolos a aparecer ali para pregar o Evangelho. Cristo disse a ele, Pedro, pastorei as minhas ovelhas, e ele fez isso, né? Mas logo depois da conversão de Paulo, a gente percebe que a segunda metade do livro de Atos é sobre Paulo, né? Sobre o ministério de Paulo. Então a gente percebe que nós estamos falando de um homem extremamente capaz, de um homem extremamente convicto da sua missão, um homem que tinha foco, um homem que sabia o que queria fazer. Desde o momento em que ele cai ali diante do Senhor Jesus Cristo, e ele entra em contato com aqueles irmãos que vão pastoreá-lo, né? Especialmente Barnabé, que era um pastor e que cuidou de Paulo ali naqueles primeiros momentos, apresentando Paulo aos demais apóstolos, ao colégio apostólico, gente desconfiada de Paulo, porque Paulo era um matador de cristãos, e de repente agora ele disse que vai pregar Cristo, ou seja, nem todo mundo aceitava, tinha gente que tinha medo de Paulo. Quando Paulo dizia que ia passar pela cidade, as pessoas ficavam meio atemorizadas, desconfiadas, porque era difícil acreditar. Então, Barnabé fez esse trabalho de relações públicas, né, de apresentar Paulo, dizer, não, ele converteu mesmo, eu posso atestar isso, né? Todo esse processo. E agora é um homem que sofre todas estes reveses exteriores, e sofre também pela sua consciência em relação ao Evangelho. Bom, este eu acho um excelente exemplo, irmãos, para que nós pensemos a respeito do quanto nós temos suportado as aflições por causa do Evangelho de Cristo. Eu não sei, né, não conheço assim, a vida de cada um dos irmãos aqui, a história, né, de cada um de vocês, mas esse é um momento de reflexão individual mesmo, e você precisa pensar quantas vezes você renunciou Cristo por outras coisas na sua vida. Porque o caminho de Paulo aqui é o contrário. Paulo troca todas aquelas coisas da vida, inclusive o seu conforto. Paulo não precisava passar por nada disso, não é? Nada disso. Mas ele troca o status, ele troca o conforto,
ele troca a estabilidade só, entre aspas, para pregar Cristo. Então, o caminho de Paulo é um caminho de renúncia. É um caminho em que ele tinha um foco determinado, ele sabe quem é Jesus Cristo e ele decide viver por Jesus Cristo. E todos aqueles que querem viver piedosamente por Jesus Cristo, o que diz o texto bíblico? Serão perseguidos. Todos. Esta é uma palavra de Jesus. Então não adianta você achar que vai simplesmente viver uma vida tranquila, a vida que o pastor James Packer dizia, né, que é a religião da banheira quente, você está sempre numa condição inconfortável, né? Não pense que a vida cristã é isso. A vida cristã é uma vida de renúncias, e renunciar às coisas que contrariam Cristo é sinal de maturidade. Quando você está pronto para se adaptar, ter a resiliência, superar as provas por causa da verdade do Evangelho, você está demonstrando a verdadeira maturidade. Paulo aqui se demonstra um homem maduro, crente, fiel a Deus, porque ele foi capaz de, mesmo passando por todas estas questões, todos esses problemas, todos esses buracos, né? Todos estes percalços, essas pedras aí, Paulo se demonstrou fiel apesar de tudo. Tem um livro do pastor Daniel Santos, publicado pela nossa editora, o título é Integridade apesar de tudo. É um estudo que ele faz no livro de Jó. E o argumento que ele utiliza no livro de Jó é este mesmo argumento, porque Jó nós conhecemos a história também, né? Nós conhecemos a história de Jó e também é uma história de resiliência, de superação, por causa da fé em Deus. E integridade apesar de tudo. Quer dizer, Jó, ele, apesar de passar por todas aquelas provas dificílimas, ele se manteve íntegro. Ele não se desestabilizou um milímetro sequer da sua fé em Deus, porque ele sabia em quem cria. E o que Paulo escreveu para Timóteo? Eu sei em quem tem crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Crentes que têm a convicção da pessoa na qual eles creem, que é Jesus Cristo, eles sabem que, por mais que eles passem por vales sombrios como a própria morte, o que nós cantamos aqui? A bondade do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. O crente maduro é assim. Ele resiste às provas, ele passa pelos vales, mas ele não sucumbe, ele não apostata, ele não retrocede. Retroceder nunca, render-se jamais, né? O crente é assim. Nós não somos daqueles que retrocedem. O escritor aos Hebreus disse isso. Nós somos daqueles que perseveram, que persistem. Que Deus, irmãos, nos dê graça para que esta igreja, a primeira igreja de Linhares, e as outras igrejas aqui apresentadas, né, outros irmãos, as famílias, possam também ter esta noção de que quanto mais fiel você for a Cristo, muito provavelmente mais você será testado, mais você será perseguido, mas ao mesmo tempo, mais maduro você se tornará para enfrentar os desafios. E quando você estiver no vale, sombrio como a própria morte, quando você estiver na cova dos leões, quando você estiver na fornalha de fogo, porque você não se curvou aos deuses desse mundo, à idolatria desse mundo, você terá a visão daquele que te guarda, que é Jesus Cristo. Como os irmãos, os amigos de Daniel tiveram, como o próprio Daniel teve, e como o próprio Paulo também teve, ao saber que não importa, se eu estou vivo, é Cristo. Se eu morro, é Cristo. Cristo deve ser glorificado em minha vida, tanto na vida quanto na morte. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.
Que Deus nos abençoe. Amém. E sejamos resilientes, que aprendamos a superar os desafios para que a glória de Cristo seja evidenciada em nós. Mais uma palavrinha aí, resiliência, na nossa lista de palavras, no nosso vocabulário de maturidade do acampamento. Deus abençoe, meus irmãos.